Olá, galera. Se preparem hoje, aperte os cintos. Nós vamos entrar num quarto escuro, onde os ferrolhos desta porta raramente são abertos. Ou talvez, até quem sabe, nunca foram abertos. Quero levar vocês a um local inexplorado, a um tema que não é falado, porque não é interessante falar sobre isso, né? Eu vou poder trazer aqui muitas informações para vocês, né? E tudo que eu não puder falar aqui, mais adiante eu já gravei um vídeo, né? Nós vamos ter uma plataforma no Hotmart, você vai poder ser assinante, aí tudo bem, eu vou sem censura, tá? Aí eu falo abertamente. Mas aqui eu preparei um conteúdo que todos vão entender, tá bom? Então prepare-se para entrar nesse quarto escuro, né? Lúcifer, né? Ou Lucifer, como chama a Irmandade. Para pensar, a maldade já existia dentro do coração dele? Ou essa maldade nasceu, brotou no coração dele? Ou seja, vamos trazer para a nossa realidade, você nasceu mal ou você se tornou uma pessoa má? As circunstâncias podem influenciar as nossas ações? Vamos pensando a respeito, tá? O termo Lúcifer significa portador de luz, tá? Não é o nome dele, é um termo, portador de luz. Assim como Satanás é uma palavra que deriva do hebraico e quer dizer o adversário. Diabo vem do grego, diabolos, que quer dizer aquele que traz divisão, né? O seu nome, né, assim, pelas linhas judaicas, o nome original de Lúcifer seria Samael, cuja tradução na linha judaica, em judeu, né, na linha hebraica, perdão, significa algo como veneno de Deus. Estranho, né? Então, mas para todo veneno, quero ressaltar, existe um antiveneno, não é? Pode ser a serpente mais venenosa do planeta, existe um antiveneno preparado para isso, não é isso? E qual seria o antiveneno para o ódio? Certamente o amor. Vamos falar sobre isso também, tá bom? Então, para tudo tem um antiveneno. E é claro, o amor seria o antídoto. Melhor dizendo, o antídoto para o ódio. É o antídoto para a humanidade. Por isso que o amor tem se esfriado. O amor se esfriando, fica mais difícil a penetração, né, do evangelho, dos valores de Cristo, né? Porque não tem amor. As pessoas não agem mais por amor, agem por medo de uma maldição, ou agem em busca de uma recompensa, virou interesse. O amor ágape é o amor incondicional, que você ama sem esperar nada em troca. Simplesmente eu amo e nada vai abalar esse amor. Como Paulo dizia, nada vai me separar do amor de Cristo, né? Mas como nós vamos fazer, como vamos exercitar o amor numa época que o amor tem se esfriado, não é? Cumprindo, né, o mandamento do Novo Testamento. Qual é o mandamento que Jesus deixou para a gente mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse amar significa incondicionalmente. Não importa se você era rico e ficou pobre, se você ficou doente, se você perdeu um filho, se você perdeu um pai, uma mãe, né? Se você está passando necessidade ou não, esse amor tem que continuar perene no seu coração. Ele é incondicional. Esse é o amor. É de pai para filho. Sabe? É um amor que não importa o que seu filho faça, né? Ou não importa o que aconteça, um pai, uma mãe, continua amando o filho, né? Esse amor não acaba, não é assim? E é o próximo com a ti mesmo, ou seja, você nunca vai fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você, simples assim. Então tudo deriva disso. Esses são os valores do Novo Testamento, esse é o valor que Jesus deixou para nós, tá? O amor. Então seria a parábola do filho pródigo uma espécie de modelo desse amor, ou seja, às vezes Deus permite sim que através do seu livre-arbítrio você cometa uma sequência de erros que Deus poderia intervir. No contexto do filho pródigo, o pai ele tinha uma autoridade muito grande naquela época. Ele podia dizer, não, meu filho, você não vai pronto. Eu não vou te dar o dinheiro. Acabou. Mas ele deixou, né? Será que isso não é também uma forma de amor? Ele vai aprender por si mesmo. Às vezes a gente aprende com erro. O erro faz parte do acerto. Será que essa parábola do filho pródigo não deixa para gente uma reflexão, né, de um modelo de amor que permite sim que você use o seu livre-arbítrio, que você caia, que você se arrebente todo para dar valor depois ao que você tinha, né, e voltar para os braços de Jesus? Pois é. É mais ou menos o que vai acontecer na grande tribulação. Dá uma lidinha lá em Apocalipse capítulo 7.
Lembre-se que Satanás ele é comparado ao leão, né? Ao leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então ele é como leão, ele não é um leão, ele se parece como leão, porque o leão é Jesus. Então ele não é comparado a um suricato, não é comparado a um pato, né? A um marreco, não é comparado a um castor, a uma hiena, mas a um leão. E o leão é o rei dos animais, né? Tem muito poder. E a Bíblia também diz que ele ruge ao seu redor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Buscando uma fenda, buscando uma legalidade em você, buscando algo que ele possa se instalar, um hospedeiro no seu coração. Por isso que nós temos que vigiar e orar sem cessar, né? Então ele está sempre procurando. Qual é a sua fraqueza? Seja sincero. Qual é a sua fraqueza hoje? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Todo homem tem uma fraqueza. Eu tenho as minhas também, viu? Não sou perfeito. E eu vigio. Nessa área que eu sei que eu sou fraco, eu vigio mais. Eu oro mais, eu procuro me blindar mais para não cair, porque senão o diabo vai me derrubar e vai me erguer como troféu. É isso que ele quer fazer com você, tá? Talvez a sua fraqueza seja amargura, né? Você não consegue deixar de remoer alguma coisa que fizeram contra você. Você não consegue perdoar, né? Às vezes você tem um desejo de vingança. Não, que vingança é diferente de justiça, tá? Eu anelo por justiça, tá? O amor é justo, o amor ele folga com a justiça, mas ele fica incomodado com a injustiça. Então isso está dentro do escopo do amor, descrito em Apocalipse, não, descrito em Coríntios, tá? Capítulo 13, lembra o clássico? Então, folga com a justiça. Então, sim, eu anelo a justiça, né? O que é justo, as suas escolhas determinam a sua colheita, simples assim, é uma lei espiritual, você não tem como escapar disso. Tem a justiça dos homens, mas também tem a justiça de Deus. E olha, tudo que você fizer, tenha certeza, o pagamento de tudo que você fizer começa aqui na terra, tá? Não começa depois que você morre, não. Você já começa a pagar aqui, tá? Já fica a dica aí, tá bom? O seu calcanhar de Aquiles, de repente, é ciúmes? Não ciúmes marido e mulher, tá? Tô dizendo, você confia na pessoa, você ama, você não tem ciúme. Mas estou dizendo, às vezes você tem ciúmes do seu cargo, do dinheiro, do carro, sabe? Esse tipo, é essa a sua fraqueza, né? O seu calcanhar de Aquiles está no orgulho? Você é uma pessoa soberba, orgulhosa de si mesma? Se acha acima dos outros? Se acha superior? Né? Tipo Hitler se achava superior, a raça ariana era superior a todos os demais, né? E ele convenceu muita gente disso. Será que em algum momento o diabo já não te convenceu que você é melhor que os outros? Que você pode pisar nos outros, pode humilhar os outros? Será que a sua fraqueza não seria vaidade? Né? Eu sou vaidoso, né? Então eu gosto de chamar a atenção, eu gosto de estar na vitrine, eu gosto que as pessoas me notem, né? Será que o seu calcanhar daquele está no medo? Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo da maldição, eu tenho medo de sentir medo, eu tenho medo da vida, né? Será que esse excesso de medo também não pode ser um seu calcanhar de Aquiles? Porque o diabo se alimenta disso, ele se alimenta do seu medo, né? E lembrando que o diabo, né, é dito, né, que o diabo também ele derrubava as nações, né? Isso está escrito, que ele derrubava as nações. Eu vou ler depois o texto para vocês. Então, se ele derrubava, isso muitas vezes está ligado, eu vejo na minha interpretação, está ligado à própria rebelião, né? Então, ele derrubou uma nação celestial, ele desconstruiu valores celestiais e corrompeu a terça parte dos anjos, né? Fazendo a rebelião. E a terça parte não é pautada à população terrestre, né? 8 bilhões de pessoas, não, são trilhões e trilhões e trilhões de anjos, né? Pois é. Que será, que argumento será que ele deu, né? E que por que Deus deu para o diabo? Presta atenção nisso. Eu vou trazer uma série de reflexões para vocês aqui. Por que Deus deu para o diabo, deu para ele as nações da terra? Deus deu para ele. Por quê? Com qual sentido? Para que o anticristo viesse? Ok? Mas tem mais algo além disso, né? Veja bem, como é que nós podemos inferir isso? Porque o diabo oferece isso para Jesus, né? Quando Jesus está orando e jejuando no deserto, não perca o vídeo da semana passada que a gente fala sobre jejum, uma arma de guerra, tá? O que acontece? O diabo, está lá em Lucas capítulo 4, o diabo tenta Jesus e ele diz para Jesus, a mim foi entregue e dou a quem eu quero. A mim quem? Os reinos. Ele ofereceu para Jesus o reino e a glória dos reinos da terra, dizendo, a mim foi dado, eu dou a quem quiser, né? Portanto,
se me adorares, em algumas traduções, se prostrado me adorares, tudo será seu. Não parece uma tentação meio idiota, né? Sendo que se Jesus é um com o Pai, se ele é um com Deus, né? E se Deus é o Criador de todas as coisas, isso não ia mexer com Jesus, quer dizer, dinheiro, poder, fama. Jesus nunca procurou isso, nem Paulo, nem os apóstolos, né? Não procuraram isso, né? Então, veja bem, nada contra você ter dinheiro, fruto do seu trabalho, do seu esforço. O problema não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá? Essa é a questão, tá bom? Eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Eu não aceito proposta suja, né? Já me fizeram dezenas, eu não aceito. Eu passo necessidade, mas eu não me corrompo, porque eu estou aqui para agradar a Deus, né? E por isso eu preciso das suas intercessões. Então, se tudo já era deles, tudo, sabe? Por que tentação mais idiota é essa, né? Então, por que o diabo oferece isso para Jesus se isso não representava uma tentação, né? O diabo é um ser inteligente, ele não é burro, né? Então, ele não ia oferecer algo tão insignificante ao Rei dos Reis. Mas o diabo deve ter pensado, ele está aqui na forma de um homem, ele está como humano. Então, quem sabe, né? Tentou. O diabo tenta, viu? Ele tenta várias estratégias para te pegar. Inclusive, pautado aqui na tentação de Jesus no deserto, o diabo ele usa textos bíblicos, está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Se atira daqui, né? Ele usa texto bíblico, texto fora de contexto, cuidado com isso. Por isso que é importante se conhecer tudo. E eu faço questão na plataforma do Hotmart de dar um curso completo para vocês sobre Bíblia, sabe? A gente vai estudar profundamente as escrituras e história, o contexto histórico no entorno disso, porque sem esse contexto histórico você se perde, tá? Então por quê? Jesus, na sua condição humana, seria capaz de cair nessa tentação, né? Se ele não tivesse, por exemplo, em jejum, em oração, em consagração, será que ele cairia nessa tentação, já que ele estava como homem? Já que Jesus, o nosso Consolador, chorou, nosso Libertador foi preso, aquele que nos traz um jugo leve e suave teve que pedir ajuda para carregar a cruz, tem tantos paradoxos nisso, né? Então, será que foi por isso que ele fez o jejum de 40 dias, para suportar esse tipo de tentação do diabo? Não, foi mais do que isso. Isso serve para nós como modelo. Jesus não ia ser tentado. Isso daí não era uma tentação para Jesus. Mas ele nos coloca como modelo. Que quando for te oferecido isso, você siga o exemplo de Cristo. Faça como Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, não se corrompa. Simples assim, tá? Isso tem derrubado muitos líderes pelo mundo inteiro. O mundo inteiro tem se corrompido. Os líderes muitas vezes se corrompem pelo dinheiro. Não é apenas líder, não. Banda de louvor se corrompe, entrou fama, entrou dinheiro, entrou coisa. Sabe, eu não tenho nada. Se um dia Deus me abençoar com mais recursos financeiros, ok. Porque meu coração não está nisso, né? Eu vou continuar honrando as minhas contas, vou dar conforto à minha família, se eu puder abençoar a vida, eu vou abençoar, e de repente eu realizo alguns sonhos meus, né? Num deles de ter um sítio e encher de cachorro e gato, né? Para cuidar deles, né? Então, não queria nem depender de governo para isso, né? Não seria nenhuma ONG, eu mesmo cuidava, né? Então não se corrompa, né? Não se corrompa, simples assim. É um modelo que Jesus está nos ensinando, né? Por fim, ao Jesus vencer as tentações, lembra o que acontece? Os anjos vêm e o servem. Ele estava com fome. Será que os anjos trouxeram pão para Jesus? Como trouxeram para Elias no deserto? Né? Muitas vezes Deus usa pessoas como anjos para te abençoarem, para te estenderem a mão, para te trazer uma palavra de conforto, para te dar um abraço, para te trazer auxílio através do seu talento, da sua habilidade, né, de uma influência positiva que ela tenha, sem que tenha nada errado, né, claro. Então, Deus tem te sustentado, não tem? Até aqui, Deus não tem te sustentado? Seja sincero, seja grato pelo que você tem, pare de reclamar do que você não tem, porque Deus não abençoa o murmurador, tá bom? Lembre que depois da tempestade sempre vem um sol, tá? Então as coisas passam. E os anjos servem Jesus. E os anjos, sim, também nos servem. Eles usam pessoas para nos ajudar. Deus tem enviado, eu posso fazer testemunho, meu testemunho. Deus tem enviado anjos para me abençoar. Através de pessoas, sabe? É como se Deus escolhesse pessoas. Isso aqui tem um coração puro, vai lá, né? Abençoa o Daniel. São pessoas que estão em simbiose com Deus, estão em conexão com o divino e são tocadas por Deus a fazer isso.
como eu ganhei minha festa de casamento, né, da Simone e do Felipe, o marido dela. A Simone é balão mágico, tá? Para quem não se situa, né? E toda uma equipe que nos tratou com muito carinho, com muito respeito, né? Todos, né? Eu não vou citar nomes, que eu tenho receio de esquecer de algum, mas eu vou fazer um vídeo de gratidão para todos eles, né? A gente vai fazer um vídeo do nosso casamento, estou esperando chegar o filme original, né, que foi filmado, né, já editado. Depois eu vou pegar alguns trechos e vamos montar um vídeo do nosso casamento, vou contar um pouquinho da minha história, da minha esposa, como é que a gente se conheceu, como é que começou, que é a curiosidade de muitos de vocês, são curiosos, né? Não sei se vocês são curiosos. A gente vai contar, vamos estar juntos e vamos passar esse filme, vamos prestigiar todos os profissionais que nos abençoaram, que eles merecem. Tem que dar honra a quem merece honra. Então são anjos que Deus envia. Deus enviou anjos para mim, pessoas assim que eu não conheceria naturalmente. De repente alguém me reconhece, começa a conversar e pega e fala: olha, eu sei fazer tal coisa, eu tenho esse talento, eu quero usar esse talento para te abençoar. E me surpreende tanto. Quantas pessoas têm se aproximado de mim nesses dias, querendo me abençoar com seus talentos, com as suas habilidades, né, com a sua experiência em áreas que eu não tenho, né? Então, sou muito grato a essas pessoas, muito grato. E eu espero que no momento oportuno eu possa citar o nome, né, dessas pessoas e agradecê-las publicamente. Nesse momento eu ainda não posso, mas eu sou muito grato a Deus. Quero lembrar que Jesus, ele passou por muitas aflições. Ele chegou a transpirar sangue, né, no Monte das Oliveiras. Chegou a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Se por mais contudo seja feita a tua vontade e não a minha, né? Quando ele faz isso, o que acontece? Os anjos vêm e o fortalecem. Sabe o que quer dizer isso? Quando você faz essa oração: ok, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei o porquê que o Senhor está permitindo eu passar por isso, mas ok, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque eu acredito, sim, que tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. E se eu acredito nisso, eu descanso em Deus. Eu sei que Deus está no controle, que Deus vai tomar conta de mim, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E aí o que acontece? Quando você está fraco, Deus se faz forte. Como que Ele te faz forte? Ele manda os anjos virem até você. E os anjos, quer você creia, quer você não creia, eu vou falar, eles têm uma energia muito grande. Lembra como é que ficou o estado de Daniel na presença do anjo? Eles têm uma energia muito poderosa, eu já senti isso algumas vezes. E eles podem emprestar essa energia para você. Eles aumentam a sua energia vital, né? Nós temos uma energia, né? Nós vamos chamar aqui de energia vital. A gente produz energia térmica, acústica, cinética, etc e tal. Mas você tem uma energia maior, energia vital, cujo coração é o centro, né? Ele começa a bater antes mesmo do cérebro ser formado. O coração produz 6 vezes mais carga eletromagnética do que o cérebro. Então eles emprestam, eles doam parte dessa energia para você. E houve uma situação em particular, uma única vez só aconteceu na minha vida. Isso. Lembra da passagem bíblica que Jesus, um monte de gente apertando Jesus, vê uma mulher com fluxo de sangue, toca nele, né? Ele fala: alguém me tocou. E os discípulos: poxa, tem tanta gente aqui, né? Claro que alguém te tocou, você está sendo espremido pela multidão, né? E Jesus fala: não, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Em algumas traduções, saiu poder de mim. Então é como se Jesus sentisse, né, esse poder dele saiu, assim como o poder desses anjos sai e se aloja em você e te renova, te cura, te restaura, te fortalece, né? Uma única vez eu fui tocado por Deus a abraçar uma pessoa, Deus mandou, e eu senti isso no meu coração. Eu senti como se parte, na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa, tá? Parte da minha energia fosse doada para aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa estava extremamente abatida e aquele abraço foi um abraço de cura, de restauração, de renovo, curou feridas daquela alma, né? Eu louvo a Deus por isso. Não é mérito do Daniel não, tá? Eu só fui um instrumento. Mas eu estou dizendo que eu experienciei isso uma vez, é uma experiência muito singular, muito gratificante, né? Então aquilo ajudou, né, quando os anjos vêm e fortalecem Jesus, ajuda ele a suportar tudo que ele ia enfrentar pela frente, né? Então quando você faz uma oração sincera, em amor, sincera, sem aquela oração modelo, sem aquela coisa, sem script, né? Você abre o seu coração para Deus, no silêncio.
não no meio da multidão, mas no monte, na porta, no seu quarto. Prefiro no seu quarto, tá? Uma vez um rapaz escreveu para mim e falou: Daniel, eu fui orar no monte, saí do monte e fui assaltado. Por quê? Porque você é burro, você foi orar no monte, né? Numa região perigosa. Então, assim, fica no teu quarto, né? Ora, tranca lá e fica lá. É assim que eu faço. Então, você vai atrair anjos, você vai sentir a presença deles. Se você se permitir, né, você vai sentir a presença deles. Não relativiza, porque se você relativiza, a fé limita a sua sensibilidade com o divino, né? E esses anjos vão te renovar sim. Você vai sentir esse renovo, você vai acordar com mais vigor, mais curado, mais alegre, mais animado, com mais disposição. Você vai começar a ouvir melhor a voz de Deus, vai ter uma conexão mais profunda com o divino, né? Então, mas tem que ser feito com sinceridade, sabe? Muitas vezes eu tenho que colocar diante de Deus: Senhor, tá pesado para mim, Senhor, tá difícil, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir, me ajuda na minha fraqueza, Senhor, me dá força para dar mais um passo, me dá força para sorrir de novo. Sabe, tem até uma canção do Elvis Presley que ele fala isso, Help Me, acho linda essa canção, né? Então, e procura ter uma vida reta. Eu sei que nós não somos perfeitos, né? Nós erramos, eu erro, você erra, mas procura se manter no centro da vontade de Deus, uma linha reta, aí as bênçãos se seguem, você não corre atrás da bênção, né? Isso tem que ser feito com amor. Sem amor, qualquer coisa que você faça não tem relevância nenhuma, não tem peso nenhum, serão apenas palavras. Sabe, Ezequiel, capítulo 28, é nos contado como foi a queda de Lúcifer. Como é que ele caiu? Está escrito assim: você era um modelo de perfeição. Então, Lúcifer, modelo de perfeição, presta atenção. Cheio de sabedoria, dá a impressão que ele tinha uma sabedoria muito singular, né? Talvez até diferenciado dos demais anjos. E de perfeita beleza, tinha uma beleza estonteante. Realmente, quando ele aparecia nos rituais de alta magia, ele não aparecia com chifre, cauda vermelha, parecia bonitão, mais alto, era um humanoide, mas uma estatura mais alta do que um ser humano comum, mas de uma beleza realmente muito rara, né? E continua: você estava no Éden, jardim de Deus. Quem estava no Éden? Aqui nesse contexto, dá a impressão de que Ezequiel está falando do rei de Tiro. Mas aqui nós entendemos que o Deus usou aqui de um recurso para que você entendesse o que aconteceu com Satanás, porque o rei de Tiro não esteve no Éden. Quem estava no Éden era Satanás, né? Era o diabo, era Lúcifer. E ele era cheio de perfeição. Quem era cheio de perfeição? Lúcifer, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, né? Não tinha nada disso, o rei de Tiro era um ser humano, nós estamos falando aqui de um ser espiritual, tá? Estava no Éden, jardim de Deus. Se ele estava no Éden, Éden quer dizer jardim. Então Adão e Eva estavam no jardim também, jardim do Éden. Logo, se ele estava no jardim do Éden, ele também tinha acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Será que, para você pensar, para você entender melhor, tem que ler a quadrilogia História de Mitre, tá? Eu estou escrevendo o 4º livro. Mas leia História de Mitre, publicado com muita excelência pela editora Arcádia, tá bom? Eu vou www.editorarcadia.com.br, dá uma visitada lá, ou então entra no @editora Arcádia, você também vai chegar nos livros lá. Estou fazendo edições incríveis, né, das nossas obras, né? Então logo ele tinha acesso a essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que ele não comeu primeiro? Será que ele não foi o primeiro a comer dessa árvore? Esse mal introjetou dentro dele, num local onde até então não havia maldade? Algo para você pensar. Eu vou expandir esse assunto depois em outra plataforma, tá? Todas as pedras preciosas adornavam ele, estavam com ele. Lúcifer também recebeu de Deus 9 pedras. Esse 9 ele usa muito na sua doutrina satânica, nos rituais de alta magia, ele usa muito essa questão do 9, é muito importante para ele. Ele mistura a Cabala judaica com o satanismo, com valores e números que são satânicos, né? Então isso muitas vezes é um orientador, é uma bússola para eles preparar os rituais. Então ele recebeu 9 pedras de Deus. Dessas 9, 5 estão no paraíso, 5 estão na Jerusalém celestial, 5 cristais. E os cristais, sim, eles foram criados por Deus. E a terra é o espelho dos céus. Então tem no céu, você pega um jaspe na mão, está segurando uma pedra.
que tem lá adornando as paredes da Jerusalém Celestial, com ruas pavimentadas de ouro. Já pensou nisso? Né? E quando a gente não entende, a gente demoniza, acho que pedra do diabo, mas os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes talares, os reis usavam pedra nas coroas. Assista a minha série O Poder das Pedras, você vai entender melhor, tá? Então o que ele recebeu de pedras que estavam nos céus? Ele recebeu topázio, berilo, jaspe, tá? Apocalipse 21 vai contar essas pedras, tá? E você vai encontrar todas as pedras que estão lá adornando a cidade celestial, a cidade santa, tá? Esses cristais, pavimentados com ruas de ouro, tá? E aí, continuando, Lúcifer também acaba ganhando, né, a safira e ganha esmeralda, ganhou 5 pedras, 5 não é o número do pentagrama? Não é o número que ele adota? Lembrando, o pentagrama é uma forma geométrica, né? E o diabo, ele usa esse recurso como um simbolismo do satanismo, tá? Não quer dizer que toda estrela de 5, todo mundo que tem um pentagrama é do satanista, é do diabo, é uma forma geométrica, né? Então ela pode tanto simbolizar o homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, sabe, aquele homem de braços e pernas abertos, talvez a gente põe a imagem aqui, né? Ou pode representar invertido, né? É semelhante, vai aparecer um bode no meio, é essa que o diabo usa, representando o bode de Levítico, né? Um era solto no deserto, levava os pecados do povo, e outro era sacrificado. Esse que era solto no deserto é o que está no centro desse pentagrama que o satanismo abraça, né? Que representa uma espécie de liberdade. Você está livre, você está solto, né? Só que não, você está preso, né? Então daí derivou o pentagrama, tá? A estrela de 5 pontas. Mas lembrando, como Freud chegou a dizer, às vezes um charuto, gente, é só um charuto, tá? Os sábios entenderão, tá? Então, e a gente vai observar também, né, que ele procura plagiar muitas coisas. O 666, por exemplo, 666, é plagiando ou profanando a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus e o Espírito Santo, e também então ele inverte isso, é a besta, o falso profeta, o anticristo. Mas esse 666 vai estar lá no Velho Testamento também. Salomão, filho de um homem segundo o coração de Deus, homem sábio, inteligente, rico, né? Ele acabou lá em 1 Reis, ele acaba recebendo 666 talentos de ouro todo ano. Logo depois ele se inclina a Astarote, né? Então, uma coisa curiosa aqui é que ele acaba... Salomão, ele cai, depois evidentemente ele se arrepende. Eclesiastes deixa muito claro isso, né? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, etc e tal, né? E houve uma transformação. Salomão obviamente foi salvo, ele se arrependeu e tudo mais, né? E escreveu alguns livros, né? Que hoje, segundo a Irmandade, né, que norteiam a alta magia, né? Mas é especulação, tá bom? Vamos se ater ao tema aqui. Então o que acontece? Quero lembrar que mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, ele deixou de vigiar e orar, ele caiu. Se você deixar de vigiar, você cai também, tá bom? E com riqueza não quer dizer nada, né? Sabe? A riqueza não compra seu lugar no céu, né? É o que Lutero era contra, por exemplo, a venda de indulgências. Você comprava o seu perdão de Deus, você pagava. E hoje estão fazendo praticamente a mesma coisa, né? Você paga nas igrejas pela bênção e tudo mais, né? Então, uma coisa curiosa, né? Além dessas pedras, Satanás também recebe ouro, né? Ouro. Agora, não é estranho Deus dar ouro para o diabo, sendo que a Jerusalém Celestial, a rua é pavimentada de ouro. Que valor tinha o ouro num local onde tudo tem ouro? Não é estranho? Mas seria como se Deus estivesse dizendo para ele, leve isso aqui também, para que você não se esqueça de onde você veio. Lembra da sua origem. Sabe, é isso, né? O meu pensamento é esse, né? Lembra da sua origem. Deus deixou com ele pedras memoriais que remetiam ao céu, e o ouro também, tá? Então, algumas traduções também acrescentaram que quando Satanás foi criado também instrumentos musicais.
Está em Ezequiel 28:13. Nem toda tradução tem isso, tá? Em ti se fazia os seus tambores e os teus pífaros, e no dia em que fosse criado foram preparados. Dá aqui uma ideia, uma alusão de que ele tinha algo a ver com adoração. Ele era um adorador. Ele estava muito perto de Deus, pisava nas pedras afogueadas, era o guardião da glória de Deus, era o querubim ungido. Ungido significa separado, santificado. Ele era perfeito em formosura, inteligente, belo, tinha tantos atributos, né? Era um adorador. E hoje, se nós observarmos, né, a adoração ela tem um poder tremendo. Lembra quando Davi ele começava a tocar, né, o seu instrumento musical, acho que era a lira naquela época, né? Ele tocava e o espírito mal que chegava perto de Saul ia embora. Ou seja, por que o espírito mal solapava Saul? Porque ele já estava pensando em alguma coisa. O coração dele já estava se corrompendo, ele já estava vibrando na frequência do mal. Ele não foi possuído, mas ele sofreu opressão. Mas a adoração verdadeira e legítima de Davi expulsava aquela entidade. Está sentindo medo? Pense uma noite, você tem o terror noturno, digamos, né? Adora a Deus. Dissipa na hora, acaba na hora. Põe um louvor, põe uma adoração, acaba na hora, né? Eu lembro que eu tive no Flow Podcast há pouco tempo e foi muito divertido, porque o Igor fez um comentário que foi muito hilário. Ele estava assistindo um filme de terror, um besta de terror, e ele se assustou, né? E bem na hora do susto do filme, a lâmpada externa da varanda da casa dele, eu acho que foi isso, estourou a lâmpada. E ele ficou morrendo de medo, né? Eu não conseguia dormir. Então ele colocou a música da galinha pintadinha para acalmar ele, assim, para desviar o foco. Então, assim, a minha sugestão é que você coloque um louvor e uma adoração, tá? Genuína, verdadeira, tá bom? Fica a sua dica aí. Então, lembra da fala de Jesus quando expulsou os mercadores do templo? Voltando para a adoração, lembra o que Jesus disse quando ele expulsou os mercadores do templo? Esse local é a casa do meu pai. Ela foi construída para ser um local de adoração, não de comércio, e se transformou num covil de ladrões. Vamos ser sinceros, o que a igreja virou hoje em dia? Com raras e honrosas exceções, claro. Virou um local, um covil de ladrões, onde te vende de tudo. Tudo a toalha ungida, a água do Rio Jordão, tudo aquilo que você já está cansado de saber, né? E o que me impressiona é que esses caras, né, às vezes começaram bem, né, e de repente entrou corrupção. É o que a gente pode chamar de efeito Lúcifer, né? Tá lá. Então não existe, né, hoje em dia é raro você encontrar uma adoração genuína nas igrejas, é raro encontrar, né? A adoração transformou num espetáculo. Eu lembro da época da adoração do Sérgio Pimenta, do Guilherme Querto, Nelson Bumilca, do Jorge Camargo, do João Alexandre, né, do Beto Tavares. Adoração do Cup of Life, tem que colocar Cup of Life adoração, senão vai cair no Rick Martin, tá? Então adorações genuínas, verdadeiras, diferentes, né? A adoração se tornou hoje, infelizmente, um espetáculo, né? E muitos têm se corrompido pela vaidade. Não tem ataque nos grupos de louvor? Não entra vaidade? Não entra orgulho? Eu sei que trabalha, eu sei que já fez parte do grupo de louvor, você sabe que rola isso, você sabe que tem isso, tá? Então, quero fazer uma outra analogia. O diabo também recebe adoração, tá? Quando é feito os ritos, os rituais de adoração ao demônio, existem cânticos também, cânticos de adoração que eu nunca escutei na Terra. Eu nunca escutei nada nem próximo a isso aqui na Terra. São sumos sacerdotes, eles são canalizados, são possuídos por essas entidades e eles conseguem produzir sons que as nossas pregas vocais não são capazes de produzir e produzem uma canção semelhante, apenas semelhante. Na falta de algo melhor para me explicar, eu vou colocar isso como exemplo. É semelhante a um canto gregoriano, mas uma harmonia, uma beleza, uma singularidade ímpar, né? Que realmente te leva às lágrimas aquilo. Então Lúcifer sabe como adorar, ele entende de adoração e ele procura corromper a adoração na terra, porque se você deixa de adorar e vira um espetáculo, você perdeu a conexão com o divino, né? E é isso que Deus quer fazer com você. Então ele foi ungido como querubim guardião. Querubim, ele é ungido, né? Ungido significa santificado, separado, como querubim guardião. Guardião do quê? Da glória de Deus, né? Pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus,
caminhava sobre as pedras fulgurantes ou pedras afogueadas, representando aqui o fogo, representando a glória de Deus, tá? Você era inculpável em seus caminhos, porque isso no tabernáculo também tinha uma pira de fogo, no tabernáculo tinha incenso com ervas aromáticas, a gente demoniza incenso hoje, né? Mas no tabernáculo tinha, né? Os sacerdotes usavam pedras, né? Hoje a gente se afastou tanto, o diabo corrompeu, ele demonizou muitas coisas de Deus para que você não tivesse acesso propositalmente, tá? Eu vou explicar isso melhor em outros vídeos, especialmente em conteúdos privativos. Então você era inculpável de seus caminhos. Desde o dia que foi criado, seja uma pessoa assim, sem culpa, inocente, até que se achou maldade em você. Em que momento achou maldade? Né? E aí continua. Por meio de seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. O comércio talvez não seria a murmuração, não seria o comércio oral, de passar uma fofoca adiante, de um comentário, de um pensamento, de um julgamento, coisa que a gente faz hoje, a gente reproduz, o efeito Lúcifer em nós. Por isso eu lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, eu o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes, né, ou afogueadas. Seu coração tornou-se orgulhoso. Prestou atenção? Por causa da tua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28, de 12 a 17. Leia um pouco a história de Narciso, né? Ele acaba se adorar tanto, achar que ele é o cara, e ele acaba se apaixonando por si mesmo, né? Então, veja bem, ele era um querubim ungido. Ele era o guardião da glória de Deus. E em algum momento, a vaidade entrou em seu coração. Por isso nós temos que vigiar e orar. Tem gente que tem vaidade da sua beleza, né? O culto ao corpo, não é isso? Hoje em dia não tem essa questão, o culto ao corpo, né? Nada contra você se cuidar, né? Mas você se cultuar, às vezes eu fazia academia, eu via gente fazendo pose em frente ao espelho, olhando como é que tá, né? Assim, se você tá de frente ao espelho vendo se o movimento está certo, ok, porque às vezes faz um movimento torto, né? Vai te dar problema na articulação. Mas as pessoas não, sem carregar peso, ficavam se olhando assim, se o músculo tá bom, sabe? Vaidade, né? Vaidade às vezes pela sua inteligência. Você é uma pessoa inteligente e essa vaidade faz com que você se torne orgulhoso, soberbo, altivo e acha que todas as pessoas são burras e que e que as pessoas são inferiores a você, né? Quer dizer, de novo nós estamos resgatando aqui uma ideia nazista, né? Uma ideia deformada, que Deus, ele não escolheu pessoas inteligentes, escolheu Pedro, o pescador, né? Uma pessoa inculta, iletrada, né? Deus escolhe as pessoas assim, os pequenos para confundir os grandes. Deus não escolhe necessariamente os intelectuais, escolheu Paulo, que era erudito, que era inteligente, mas também escolheu Pedro, né? Que era uma pessoa rústica, bronco, né? Então, quanta coisa. Como eu falei em vídeo sobre discipulado, né? Escolheu João, que era apelidado de filho do trovão, que era colérico, mandou cair fogo sobre os samaritanos. Pois é. Então, vaidade pelo poder. Às vezes a pessoa é orgulhosa, porque eu tenho poder. Às vezes tem um poder, né, dentro de uma empresa, tem um poder religioso, e tem vaidade daquele poder, tem orgulho daquele poder, né? E às vezes é a falsa humildade. Eu tenho orgulho da minha humildade, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da humildade, né? Então tem pessoas que têm vaidade sim pelo poder, são vaidosas pelo poder, porque assim, se você tirar aquele cargo da pessoa, quantas vezes? Quando eu cheguei a ter uma igreja física durante 2 anos, não deu certo porque faltava investimento. Eu pagava um aluguel num flat de R$400, uma coisa assim, tinha mais de 100 pessoas nos cultos, mas a gente não arrecadava aquilo, arrecadava R$200, R$300, muitas vezes eu punha no meu bolso. Então, chegou um momento que, e tinha pessoas para me ajudar. Então, algumas pessoas eu ungi, né? Estavam caminhando comigo, eu ensinei, frequentavam minha casa, conheciam minha família, eu ungi também para serem líderes, né? Para me ajudar nos cultos. Quando eu viajava para seminários, as pessoas assumiam os cultos. Olha, gente, aí essa pessoa fazia uma besteira. E eu peguei e falei, olha, agora eu tenho que te afastar, tá? É meu dever como líder te afastar, porque soldado ferido não vence guerra. Então, volta pro banco, eu não vou expor você para ninguém, eu sei do que aconteceu, ok? É você com Deus, né? Deus te
tá? Você confessou, confessado, pecado perdoado, mas eu vou te afastar temporariamente do altar, ok? Porque nesse momento você precisa se restaurar. A pessoa ficava de bico e caía fora. Então ele tinha orgulho pelo poder, né? Orgulho pelo dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu sou melhor que os outros. Mas hoje você tem e amanhã você pode não ter, né? Porque que adianta você ter dinheiro se você não tem saúde? Já parou para pensar nisso? Tem tanta gente que eu conheci que tinha tanto dinheiro, de repente pegou uma enfermidade e ela não pôde usufruir nada daquilo. Para pensar, besteira, isso é volúvel, é passageiro, gente. Vaidade por se achar melhor que os outros. Eu sou, sei lá, achar que a sua raça é melhor que o outro, que o seu poder econômico é melhor que o outro, que você é mais inteligente que o outro. Nós somos humanos, todos nós. Jesus morreu por todos, tá? Por todos. Pelos sábios e pelos iletrados, tá bom? Por todos nós, né? Pelo branco, pelo negro, pelo asiático, pelo alemão, pelo holandês, pelo francês, por todos nós, sem exceção. Sem exceção, tá entendido isso? Que todos nós sangramos. E qual a cor do seu sangue mesmo? É vermelho, engraçado. Ou seja, embora a gente possa ter cor de pele diferente, nosso sangue é igual, né? E o sangue que Jesus verteu na cruz por amor a nós é da mesma cor que o nosso. Igual, perfeita igualdade, morreu por todos nós, né? Pois é. Então, quando você tem esse orgulho, deixa entrar esse orgulho, que é esse efeito Lúcifer na sua vida, você se afasta dessas pedras afogueadas, se afasta da glória de Deus. Então, ele muitas vezes, o Satanás, ele usou da sua sabedoria e ele influenciou a terça parte dos anjos dos céus. E não é pouca gente não, são trilhões e trilhões de anjos, né? Então, uma coisa aqui para você pensar, tá? Trilhões e trilhões de anjos, né? Quantas pessoas hoje, sinceramente, você acha que são influenciados pelos falsos profetas? Fazendo aqui o efeito Lúcifer na Terra, tá bom? É claro que ele promoveu esse efeito Lúcifer na Terra. Quantas pessoas são influenciadas por falsos profetas? Acreditam em ilusões, porque não estudaram, porque não têm conhecimento. Como diz Oséias 4,6, meu povo perece pela ausência de conhecimento. Pois é, só que Deus sabia que Satanás ia pecar. Sabia, Deus é onisciente, ele sabia que ele ia se afastar. Só que antes que ele começasse a sua rebelião, começasse a fomentar e começasse o futrico, mexerico, por isso que Deus fala para você se afastar da roda dos escarnecedores, dos maldizentes, porque começou lá no céu. Lúcifer foi o primeiro maldizente, né? O primeiro escarnecedor, o primeiro fofoquinha, né? E fazer mimimi, foi o primeiro. Futriqueiro lá do céu. Lúcifer sim, era um fofoqueiro, né? Então, antes que ele tomasse a decisão, Deus deu as 9 pedras para ele, pedras memoriais, e também deu ouro, para que ele se lembrasse, né? Olha, como se Deus estivesse dizendo para ele, eu sei que você vai fazer, meu filho, eu sei, mas eu não vou te impedir, como o pai do filho pródigo, ele. Não vou te impedir, você vai ter que aprender, vai ter que passar por isso. Mas leve essas pedras memoriais para que você lembre de onde você veio, né? Então, na Terra, nós temos exemplos, né, de pessoas extremamente sábias, ricas, que se corromperam, como Salomão, já falei, né? 1 Reis 10,14. Então, não adianta, o dinheiro, às vezes, quanto mais você tem, mais você quer. A ambição humana é incrível, né? Então, eu agradeço pelo que você tem e não reclamo pelo que você não tem. Em tudo dai graças, né? Eu só peço para Deus o pão nosso de cada dia. Para mim isso basta, né? Salomão recebia a cada ano 666 talentos. Pautado pelo... Existe uma diferença de talento, é um peso, tá? É uma unidade de peso, de medida, de peso. Há uma diferença do talento egípcio, tá? Mas vamos tomar aqui como talento romano, como referência, porque era da época ali de Jesus. Um talento romano correspondia a 32,3 quilos de ouro. Um talento. Ou seja, Salomão recebia mais de 25 toneladas de ouro por ano. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Então, se corrompeu, né? Acabou fazendo o que Deus não mandou fazer, né? Então, como é que Lúcifer se corrompeu? Com seu livre-arbítrio, evidente, mas provavelmente sim. No meio inferência, ele comeu do fruto proibido, porque ele estava lá no jardim do Éden. Depois ele tentou Eva comer. Ele deve ter comido na frente de Eva. Ó, Eva, eu estou comendo aqui, não morri, você também não vai morrer não, né? Pois é. Né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá, né? Pois é, exatamente lá, né? Puxa vida, que coisa, né? Leia a história de Mites, você vai entender um pouco melhor como é que aconteceu isso, como é que
essa situação pode ter se emoldurado ali. Ele enganou os anjos que desconheciam, claro, a maldade, a mentira, o céu não tinha treta, né? Mas quando ele tem conhecimento do bem e do mal, o mal introjeta nele, ele começa a espalhar a maldade. E ele enganou muita gente. E quantas pessoas hoje estão na igreja com o coração puro? Sim, são pessoas puras, são pessoas que estão acreditando naquilo, são pessoas de fé, mas estão sendo enganadas por condutores cegos, por profissionais da fé. Então, eu não posso julgar o coração dessas pessoas, né? Mas Deus vai pesar a mão sobre os líderes que estão ensinando a mentira conhecendo a verdade. Mas o povo é inocente. Muitas vezes o povo está ali com fé mesmo, fazendo o seu melhor, sabe? Então, a gente não cabe a julgar a atitude das pessoas, não. Cabe a julgar, né? Deus que vai julgar o coração das pessoas, tá? Então, existem sim muitas pessoas boas, muitas pessoas bem intencionadas, que são enganadas todos os dias, né? Então, que argumento que Lúcifer será que usou, né? Leia a história de Mitre, fica a dica aqui. E ele convenceu sim, a terça parte. O falso profeta de hoje, tem um monte de falso profeta por aí, não te engana? Engana. Opa, como engana? Veja o vídeo meu, Profeta do Novo Testamento, né? Vai pensar melhor. O povo da época de Jesus também não foi enganado. Não acreditaram que Jesus era impostor, que Jesus era mentiroso, que Jesus tinha parte com Beelzebul, não pediram a sua crucificação. Se naquela época o povo foi enganado, vendo todas as evidências que Jesus apresentou, imagina hoje, onde o amor se esfriou, né? Duvidaram de Jesus, mas a luz sempre prevalece sobre as trevas. Outro detalhe, houve uma peleja nos céus, né? Houve guerra nos céus. Agora, como é que pode haver guerra no local onde havia paz? Como é que eles souberam combater? Como é que eles aprenderam a lutar? Porque houve peleja, houve guerra. Que armas eles usaram, né? Então, quando Deus ele coloca um querubim, da mesma patente de Satanás, com uma espada de fogo, para tomar conta do caminho que leva para a árvore da vida, provavelmente Adão e Eva nem sequer sabiam que existia espada, e menos ainda para que ela servia, mas já existiam. Já existiam algumas armas. Aqui é colocado como espada de fogo, uma alegoria para nós. Nós não conseguimos imaginar exatamente o que é isso, né? Deus me deu algumas visões, eu coloquei um pouco em Quelaim, né? Falei um pouco sobre alguma dessas armas, né? Mas eles tinham algumas armas, sim. Mas eles praticavam, talvez como esporte, né? Como eu coloco na história de Mitre, na arena, né? Como esporte. Como a gente pratica futebol, como a gente pratica arte marcial, não quer dizer necessariamente que você vai usar aquilo para arrebentar o outro, né? Como você pratica tiro esportivo, sei lá, estou usando exemplos, ok? Mas eles sabiam, já sabiam como é que funcionava, já sabiam manobrar armas. Que armas são essas? Nós não sabemos com exatidão. É evidente, nós podemos ter inferência, mas não sabemos, né? Mas eles foram expulsos. E se eles fossem seres eternos, a batalha existiria até hoje. Então essas armas causavam danos, causavam ferimentos. Por isso eles foram expulsos. Por isso, quando Daniel ora, né, o anjo demorou 21 dias para chegar, porque o príncipe da festa ofereceu resistência. Então há dano sim, tá? Por isso que a árvore da vida tem, as suas folhas trazem curas, né? Então, vamos lá. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vou pegar mais um caso aqui, que tipo de armas que eles tinham de guerra, né? Mas será que os anjos caídos não foram esses que ensinaram aos homens a confecção de armas? Porque os homens não tinham esse conhecimento, né? Não tinha guerra no começo. Mas será que os anjos caídos não conheciam isso e ensinaram ao homem a confecção de espadas? Eu estou dizendo espadas assim que os romanos ficaram estupefatos com as espadas árabes, né? Como é que eles conseguiam as espadas sírias, né? Tinham uma capacidade de não pedir um corte com tanta facilidade. A takana ou takana, uma espada que leva um ano para fazer, mas tem um fio profundo, não perde o fio tão fácil não. Será que eles não ensinaram escudo, a confecção de escudos, de adagas, de lanças, de arco e flecha, catapultas, arietes, armaduras, a pólvora, né? E até mesmo as armas mais sofisticadas? Será que não foi inspiração desses anjos caídos para causar destruição sobre a terra? Claro, eles querem causar destruição, né? Então os anjos caídos também sentiam desejos sexuais, né? Se Gênesis 6 diz que vindo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, eles estavam de olho nas mulheres, né? E tiveram relações sexuais com elas. Eu explico isso no livro Rastros do Oculto, tá? E também numa série de vídeos meus, 2 vídeos aqui no meu canal, a história do diabo, a influência do diabo na história. Então, quer dizer, se eles tinham desejos sexuais, será que tem anjo também? Não só anjo?
né? Mas existem anjos? Existe um texto em Zacarias que dá a impressão disso. Zacarias, no capítulo 5, no versos 9 e 10, fala sobre, ele narra uma presença de duas mulheres, e que tinham asas como que as da cegonha, né? E voaram. Dá a impressão de anjos. Não é o pauta para esse assunto, é só para você pensar. Agora, dos que foram expulsos do céu, nós sabemos algumas coisas. Alguns estão presos, como Abaddon. Vai vir um anjo mandado por Deus, vai abrir a porta do poço do abismo e Abaddon vai liderar uma horda de demônios que vão ter caudas assim, né, como escorpiões, e vão ferroar as pessoas, menos aqueles que realmente são convertidos, tá? Esses vão ser poupados. Outros estão nas camadas dimensionais que nos cercam aqui. Claro que eles não estão agrupados toda a nossa dimensão, mas estão nas camadas dimensionais ao nosso entorno aqui. Outros, possibilidade. Será que eles não poderiam também sofrer a sentença de experienciar a vivência humana, né? E sofrer um pouco daquilo que eles mesmos causaram para o ser humano? Né, como uma sentença, como uma maneira deles experienciarem a dor que eles mesmos causaram na humanidade? Uma possibilidade. Só estou colocando, tá bom? Para você pensar. Não é uma afirmação, é algo que eu coloco na história de Mitre também. Mas se for assim, será que outra possibilidade, inferência, não é afirmação, será que alguns anjos também não poderiam, na permissão de Deus, vir na Terra na forma de seres humanos, como apareceram para Ló, para Abraão, comeram com eles, cearam com eles, em forma humana, falaram o idioma deles? Será que eles não poderiam estar aqui entre nós, alguns anjos? A gente acredita que o reptiliano está no nosso meio, né? Que tem alienígena, mas tem gente que tem dificuldade de acreditar nisso. Estou colocando uma possibilidade, tá bom? E será que esses anjos não seriam as pessoas que hoje a gente poderia chamar de pessoas iluminadas? Pessoas com uma espiritualidade tão elevada, tão profunda, que ensina às pessoas o caminho certo, né? Pessoas que marcaram e mudaram a história. Pensa a respeito, só pensa a respeito, tá bom? Você já ouviu falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Já ouviu falar essa história? Muitos falam isso no altar. O diabo veio para roubar, matar e destruir, não é? Só que não. Pega o texto original. Está lá em João capítulo 10, de 10 a 13. Está escrito claramente, Jesus está dizendo que não está se reportando aos demônios. Ele está dizendo que quem veio para matar, roubar e destruir, sabe quem é? Homens, carne e osso, como eu e você. E ele se reporta aos mercadores da fé, aos profissionais da fé. Já existiam desde aquela época. E hoje isso aumentou, como tem profissional da fé. E olha, chamado, fica uma dica para você, tá? Não é profissão não, viu? Chamado é chamado. É uma vocação que Deus colocou para você. Cumpra o seu chamado com amor. O resto Deus fará. Faça a sua parte. Não é profissão, tá? Então, se analisarmos friamente, você, nós somos tão cruéis quanto os próprios demônios. Porque em alguns casos, eu acho que até o ser humano é pior que o diabo, né? Pense nas torturas da Inquisição. Pesquise as torturas da Inquisição. Que coisas horríveis que fizeram em nome de Deus. Em alguns casos, pior que o diabo, né? Você pensa torturas que os demônios que é feita em rituais de satanismo, que eu vou poder falar depois em outra plataforma, né? Aqui não posso. Mas as torturas da Inquisição são muito piores, né? Então, pastores que conhecem a verdade ensinam a mentira. Quer dizer, não está agindo como o diabo também, né? Quer dizer, é mentiroso, né? Ele vive da mentira, ele lucra com a mentira, né? Deliberadamente. É sua escolha, é vontade dele. Em nosso meio, nós também temos muito orgulho, soberba, ganância, inveja, mentira, vaidade, rebeliões. Não tem rebeliões? Várias, né? De repente junta um grupinho contra o pastor, contra o líder. Eu não concordo com o líder fala, eu também não concordo. Vamos montar um grupo do WhatsApp e vamos discutir a respeito de tudo que o pastor fala, só para contrariar? Tem rebelião. Quer dizer, o diabo faz rebelião lá e a gente reproduz rebelião aqui. E aí você acha que você é melhor que o diabo? Para pensar, você é melhor que Lúcifer?
né? O diabo, ele não planta em nossos corações como raiva, ira, inveja, ciúmes, mas quando você vibra nessa frequência, sua escolha determina a sua colheita. Você atrai essas entidades que potencializam em você a ganância. Por isso as pessoas, quanto mais tem, mais quer. É impressionante, porque o que se gastou, né? Um exemplo, eu já falei em podcast, para construir o Templo de Salomão em São Paulo, né? Daria para construir acho que 10 hospitais. E como falta isso, né? Pois é, mais vaidade, né? A escolha é nossa e vai atrair essas entidades para nós. Então elas vão potenciar o mal que já existe em você, mas não criam. O mal você estabelece, é o seu livre-arbítrio, você estabelece. Tem que matar o mal pela raiz, sabe? Você começou a entrar amargura no seu coração, cessa, sabe? Deus me ajuda a liberar perdão, porque isso é um câncer, vai corroer a tua alma, só vai te fazer mal, tá? Os anjos caídos, então, para você pensar, Lúcifer é conhecido também como a estrela da manhã. Pensa nisso, coisa que eu nunca acho que te falaram. Está em Isaías 14:12. Como você caiu dos céus, céus, plural, os judeus creem em 7 céus, vê minha série Árvore da Vida, você vai entender melhor. São camadas espirituais, né? Paulo esteve no 3º céu, que é o paraíso, tá? Ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, né? O nosso planeta. Jesus fala de Satanás como raio caiu do céu, né? Você que derrubava nações e continua derrubando, né? Resumo da história da igreja e suas inúmeras divisões. Sabe, a igreja teve muita divisão. E no meio da divisão, fica muito fácil você introjetar engano, mentira, doutrina de demônios e doutrina de engano. Foi o que Jesus previu. Mas como isso ia acontecer? Naquela época parecia impossível. Durante 300 anos, a igreja viveu o cristianismo de maneira perfeita. Um ajudava o outro, ninguém passava necessidade, oravam juntos, davam vida por Jesus, iam cantando nas arenas quando eram levados a morrer, comendo vivo pelas feras, né? Comendo vivo pelas feras. O que surgiu? A igreja cristã, né, espelhado no cristianismo, Jesus não veio fundar a religião, né, passar valores para nós, ok. Aí, uma determinada momento, foram chamados de cristãos. Passam, então, serem perseguidos. Nero começa a perseguir. Até que chega um momento que eles veem que eles tinham uma fé indestrutível, inabalável. E aí, no ano 313, Edito de Milão, Concílio de Nicéia, 325, estabelece, então, que a religião oficial do Império Romano é a cristã. Nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. São politeístas, entrou o sincretismo, então surgiu, né, uma igreja, um modelo assim diferente já daquele que Jesus tinha ensinado, né? Com mártires, com relíquias, com adoração a santos, uma série de outras coisas, tá? Nada contra católicos, Deus é o coração, tá bom? Eu tenho trânsito livre aqui, não tenho nada contra espírita, contra muçulmano, contra ninguém. Sabe que é Deus que vai julgar, não sou eu, não tenho essa capacidade, nem foi me delegada essa autoridade, ok? Eu tenho que simplesmente amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Esse é o mandamento de Deus, ponto, acabou. O que passar disso é diabólico, tá bom? Então, o que acontece? Aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E essa igreja, ela acabou gerando as cruzadas que mataram muçulmanos durante 200 anos, que impunham o cristianismo contaminado a fio de espada. Depois nasceu a Inquisição, que durou muito tempo, do século V ao século XV, Idade Média, muito tempo. A Espanha parece que foi o último país a adotar as práticas inquisitórias, onde as torturas eram bárbaras, né? Até tinha um manual, Maleus Maleficarium, eu já falei disso em outros vídeos, não vou ser redundante. E aí o que acontece? Houve uma divisão, houve uma chamada de cisma. Então a Igreja Católica mesmo se dividiu. Existe a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa, tá? 2 tipos, então. Dividiu em 2. Aí vem Martinho Lutero na Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, data que o diabo adota para fazer uma das festas satânicas, né? Aí o que acontece? Deveriam haver 3 modelos só, não é isso? Tinha que ter a Igreja Católica Apostólica Romana, Ortodoxa e o Protestante. Só que em meio do Protestante, ramificou, Batista, Metodista, Pentecostal, Adventista, Assembleia, blá, blá, blá. No meio de tantas vertentes, tantos fracionamentos, o que aconteceu? Nós perdemos a referência da verdade.
E aí ficou fácil entrar em nosso meio doutrinas humanas e doutrinas de demônios. Tem muita coisa que o ser humano inventa, né? E outras coisas que o demônio colocou em nosso meio, né? Então já falei disso em meio a outros vídeos também. Então trouxe uma Babel em nosso meio, né? Fica fácil introjetar a doutrina diabólica, né? E estimular doutrinas humanas. Então, quando você vê, voltando a Lúcifer, né, a estrela alva, faz uma referência aqui ao planeta Vênus, que você vê logo de manhã, bem cedinho, parece o planeta Vênus. Algumas pessoas acham que é uma estrela, mas é um planeta, tá? Segundo a astrologia, sim, a astrologia, tá? Ele está associado a amor, beleza e generosidade, né? Atributos de Cristo, né? A astrologia, Daniel, mas os magos que localizaram Jesus, oferecendo a ele ouro, incenso e mirra, né? Eles foram pautados por dados astrológicos, eles eram astrólogos, tá? Eram sábios da época, né? Isso sempre foi estudado, a astrologia sempre foi estudada, né? Eles deram ouro para Jesus, abundante nos céus, deram incenso, que havia no tabernáculo, que era a representatividade da oração do povo, e deram mirra, que é um dos componentes principais do óleo de unção. Interessante, né? Eles eram astrólogos. E eles localizaram Jesus através de sinais astrológicos. Assim também haverá sinais nos céus no fim dos tempos. Mais uma vez, astrologia entrando aqui, tá? Então, Lúcifer era um ser também iluminado, né? Porque ele também é comparado à estrela alva, né? Já em Apocalipse 22:16, o mesmo termo é usado como referência a Jesus, Apocalipse 22:16, né? Então, o mesmo brilho, a mesma luz de Jesus seria o mesmo brilho de Satanás, né? Só que ele se corrompeu, né? Lúcifer seria tão iluminado quanto Jesus, ele estava tão perto de Deus, né? Ele era perfeito, era ungido, era o guardião da glória de Deus. E agora, trazendo para você, seja sincero, o que fez você perder o seu brilho, né? Foi um trauma que você sofreu? Foi uma traição? Foi inveja que de repente você não consegue controlar? É ganância de ter cada vez mais? É altivez, é orgulho, soberba? O que apagou o sorriso do seu rosto? Por que você não sorri mais? Eu imagino Jesus um cara muito divertido, né? Então, de brincar, de tirar onda, sabe? Não consigo imaginar o Jesus carrancudo, sério, né? Pô, ele estava numa festa, meu. E faz a água virar vinho numa festa. Numa festa ninguém convida alguém carrancudo, né? Vamos combinar? Né? O que apagou seu sorriso? Né? Por que a sua fé diminuiu? Para pensar, a fé tem se esfriado, né? Assim como o amor. Mas o que corroborou para sua fé diminuir? O que aconteceu? Você olhou para os homens, né? A igreja te machucou, né? Deveria ser um celeiro de amor e não te acolheu. Gente, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está. Veja um vídeo meu, Igreja Doméstica. Pensa no que esse vídeo fala, tá? O fato é que Lúcifer espalhou veneno na humanidade. A serpente picou o calcanhar da mulher. Sabe o que isso quer dizer? Mulher é a noiva, mulher é a igreja. É uma alusão à igreja, é uma metáfora aqui. Está em Gênesis 3,15. Né? Isso aí, quer dizer, ele vai picar, né, o calcanhar da mulher, né? Mas depois vai ser pisado na cabeça, pelo Jesus. Né? Mas a mulher é a igreja. Então o veneno entrou em nosso meio. Esse veneno de Lúcifer entrou em nosso meio. O termo Samael, veneno, né, entrou em nosso meio, né? A serpente, né? Mas existe um antídoto para esse veneno, que é o único antídoto para isso, que é o amor. Significa o quê? Em termos práticos, para de desejar mal para os outros. Tem gente que se regozija quando alguém se estrepa, não é assim? Parece que se sente melhor que o outro, né? Aí a gente acha normal, é ser humano. Não, não é humano, não. Jesus não fazia isso. Jesus se compadecia. Ele tinha compaixão das pessoas, tá? Chore com os que choram. De verdade. Celebre com os que celebram. Quando eu estava doente, eu já falei isso. Estava cercado de gente. Minha casa sempre cheia de gente. Hoje, não vem ninguém quase em casa, né? Poucas pessoas se alegraram com a minha alegria. Mas eu louvo a Deus por essas pessoas, porque são os meus verdadeiros amigos, são pessoas que nos amam, eu e a minha esposa. Ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, sabe? Faça tudo por amor a Deus. Tudo que você fizer, faça por amor a Deus. Não faça buscando uma recompensa, ou por medo de um castigo, maldição. Deus não é punitivo, não é cruel, não é nada disso que te ensinaram, não. Deus é amor.
Não permita que o mal se aloje em seu coração. Não dê hospedeiro para ele, sabe? Pense, reverbere o amor ao seu redor. Conforte aqueles que choram, sabe? Tenha compaixão, enxuga lágrimas dos que choram, conforte. Às vezes só você está perto, eu não sei o que dizer, né? Simplesmente fica perto. Você faz uma diferença enorme, uma diferença que você não acredita o quanto. Eu sei que quando eu perdi meu filho, às vezes as pessoas não sabiam o que falar para mim, né? O que você vai dizer? Né? Mas algumas pessoas simplesmente, eu estou do seu lado, eu estou aqui, tá? Se precisar de mim, eu estou com você. Eu vim em casa e ficava em silêncio. E fazia toda a diferença. Conforte os que choram. Dê direção aos perdidos. Aponte a direção certa, tá? Verdadeira. A verdade liberta. A mentira aprisiona. Eu sei que a verdade é amarga e você não vai ser aceito pela maioria. Aliás, vai ser crucificado. A maioria crucificou Jesus, né? Aprenda a verdade. Ensine a verdade. E, principalmente, viva a verdade. A parte mais difícil, né? Ajude os mais fracos. Tem muita gente fraca no nosso meio. Tem muita gente ferida no nosso meio. Estenda a mão, não aponta o dedo. Sabe? Não piora a coisa. A pessoa já está abatida, você vai lá, a pessoa está com depressão. Quantas vezes eu escutei isso? Pessoas com depressão. Para com isso, é frescura. Né? Não é no teu calo que está doendo, né? Então, sabe? Tem gente passando coisa pior que você. Mas cada um sente... Sabe qual é a pior das dores? É aquela que você sente. É assim, faça empatia. Ajude os mais fracos. Alie-se com as pessoas boas, se cerque de gente boa, de gente que soma com você, de gente que tem bom coração, né? E se afaste de pessoas tóxicas, porque essas pessoas te contaminam, viu? Né? Faça o bem sem esperar nada em troca. Quando você faz o bem sem olhar a quem, algo diferente tem no seu coração. Abrace. O contato físico a gente perdeu, né? Com o que aconteceu no passado, agora metaverso. O abraço tem um poder tremendo, um poder curador, um poder divino, né? Então, às vezes apenas você ouvir o desabafo de alguém já faz a diferença. E esses dias eu fui tocado por Deus a ligar para um jovem, a mãe compartilhou um pouco da história dele, eu o escutei, ele precisava desabafar, ele estava muito ferido, dei alguns conselhos para ele, o tratei com todo amor, sem apontar o dedo, estendendo a mão. A vida desse rapaz está sendo transformada. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Então, às vezes um desabafo ajuda quem está desesperado, alivia a dor. Sabe? A sua oração tem um poder tremendo, tem um poder poderoso. Ore mais, fale com Deus, ore pelas pessoas, né? Estenda a mão, seja generoso, não seja avarento, não dá esmola, não dá o que sobra, dá o seu melhor. Dá o melhor dos seus talentos, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos. Dá o melhor, mas faça sempre por amor, nunca esperando nada em troca. Se você esperar em troca, você vai se desapontar, tá? Vai se desapontar. Tudo que eu faço por amor, eu dou, né? Prefiro fazer isso, né? Fale a verdade, sempre, mesmo que ela doa. Eu sei, eu perdi muitos amigos, né? Falando a verdade. Muitos pastores, que eram meus amigos, você fala a verdade, não gostam. Mas eu falei, deixei a semente. Jesus, você acha que era bem visto? Não era bem visto. Os fariseus odiavam Jesus, né? Só assim você vai experienciar o amor. Quando você viver o amor, né? Só assim você vai deixar de dar espaço no seu coração para que a maldade se aloje, né? Agindo assim, dessa forma, nenhuma maldição vai te tocar, porque maldição sem causa não encontra pouso. Sabe, queridos, de todo o meu coração, Jesus está voltando. Eu sei que eu estou fazendo vídeos mais longos porque vocês precisam de uma mensagem consistente. Eu vejo nas igrejas, o culto dura 2 horas, 3 horas às vezes. 1 hora de louvor, 1 hora de aviso, rapela oferta, uma palavra rasa, né? Uma sopinha do povo e pede oferta de novo, e mais louvor e testemunho. Quer dizer, é uma enrolação danada. Então, eu quero que você se alimente da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Agindo assim, maldição não vai te atingir. Meus irmãos, Jesus está voltando. Os sinais estão se moldurando à nossa volta, tá? Dê orgulho para Ele. Sabe, que Ele possa olhar para você e ter orgulho de você. Logo, talvez antes que você espere, você vai estar olhando nos olhos de Jesus. Ele vai estar olhando nos teus olhos. O que você vai dizer para Ele?
O que você teria a dizer para Ele quando seus olhos encontrarem o olhar de Cristo? O que você vai dizer? Senhor, o que eu fiz com o meu tempo, com os meus talentos, com os meus recursos, com as oportunidades que o Senhor me deu? O que o Senhor fez? O que eu fiz? Talvez seja tarde demais. Não espere esse dia chegar não, viu? Faça o bem. Hoje. Não deixa para amanhã. Talvez amanhã não exista mais. Tá bom? Esse é o recadinho que eu tinha para vocês. Gente, que Deus te abençoe e te guarde. Beijão no coração. Até semana que vem.